Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Sindistal. Esse programa ele é patrocinado pelas empresas associadas do Sindistal, compondo o Conexão Gás, o Conexão Solar e Elétrica e o Conexão Mercado Livre. Nós estamos aqui mais uma vez num episódio muito especial e muito felizes também de estar com os nossos convidados aqui do Secov, o Francisco, a Corina, o Evandro, nosso presidente do Sindistal. Nós vamos estar aqui conversando sobre temas muito importantes que dizem respeito à atividade das instalações próprias executadas dentro de condomínios. E nós vamos trazer aqui assuntos muito importantes. Eu vou pedir num primeiro momento que os nossos convidados se apresentem, começando pelas damas, né? Pedir para a Corina se apresentar primeiro, né? Fica à vontade, Corina. Muito obrigado pela tua presença. Bom, é um prazer estar aqui no Sindistal, né? Eu me chamo Corina, sou advogada que trabalha no mercado imobiliário já faz um tempo, né? Algum tempinho, né? Não vou falar para não demonstrar a idade, mas já faz algum tempo de experiência. E trabalhei no Secov durante muitos anos e hoje trabalho no meu escritório e dou assessoria para condomínios e administradoras na parte imobiliária em geral. Muito obrigado, Francisco. Eu, Francisco Lounds, né, 18 anos atuando já na área de condomínios, fora os anos que a minha família também já tem, 88 anos aí atuando com condomínios. Vice-presidente de comunicação e marketing do Secov Rio. E certeza que a gente vai fazer um excelente, tirar todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria delas, dos síndicos costumam ter no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A gente já vai começar pela pergunta que não quer calar, né? O Secov, assim como o Sindistal também é um sindicato patronal representativo na sua área, dentro da minha lembrança aí, representando alguns milhares de condomínios no estado do Rio de Janeiro e administradoras também de condomínio. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja a primeira pergunta mesmo que deva entrar, mas não é tão fácil assim de responder. Quais são as principais consultas, né? Quais são as principais dúvidas que os condomínios têm no que diz respeito à instalação de gás? Bom, inicialmente eu acho que é importante dizer da importância desse podcast, né? Porque a instalação de gás ela é extremamente perigosa e ela deve ser feita com empresas que são capacitadas, credenciadas para poder fazer esse serviço em função da própria segurança dos condôminos, né? Dito isso, as questões mais frequentes chega para a gente é a questão de vazamento, né? Seja vazamento que dá para consertar, que dá para colocar resina, vocês que são técnicos vão falar sobre isso, ou mesmo uma troca e a responsabilidade por esse pagamento. Geralmente é isso. Com relação à autovistoria do gás, geralmente gira em torno das responsabilidades também. O que é do condomínio, o que é do condômino, geralmente gira muito em torno disso. Vamos começar por esses dois temas, né? Evandro, como é que a gente resolve o problema do vazamento de gás num condomínio? Tem várias formas, mas vamos começar pelo começo. Primeiro, da responsabilidade das instalações. É normatizado que do medidor para dentro, a responsabilidade é da unidade, é do proprietário do imóvel. E do medidor para fora, na área comum do condomínio, a parte não lida, né, não medida, ela é de responsabilidade do condomínio e da concessionária. Então, do medidor lá embaixo, no PI de gás do condomínio, até a unidade, até lá em cima. A responsabilidade é do morador, né, da unidade. PI é o ponto de início, né? Por isso que o nome PI as pessoas não falam. Por que PI? Por que chamam de PI? Né? PI é ponto de início. Então, justamente, a instalação interna do morador, de responsabilidade do morador, começa a partir da medição dele. Mediu, para dentro é dele. Não é que a gente tem na água, né? Na água normalmente não é individualizado. A gente tem a coluna do prédio e tem o ramal. Então o morador, acho que normalmente imagina, né, doutora Corina? Acho que a maior parte das consultas, até de morador e do síndico, vem nesse sentido, que ele só tem que fazer do andar dele ali para dentro. Mas não, né? Nesse caso do gás, é de lá de baixo até a unidade. Né? Essa é a questão de convenção, que os prédios novos agora já estão sendo instalados dessa maneira, para a água também. Do medidor para dentro, a responsabilidade seria. Então, quando a construtora entrega, ela já entrega ali a posição certa para você instalar o hidrômetro.
É porque a concessionária de águas ainda não teve. Não, desde 2012 é obrigatório aqui no Rio, né? Então ele já tem que entregar. Então dali para dentro seria tambem de responsabilidade das unidades. Mas isso é de condomínio para condomínio, né? Sim. Então, a gente tem no Código Civil, né, que fala o artigo 1331, quando fala das partes comuns, ele fala da responsabilidade do condomínio quanto às ligações gerais, né? PI de gás, PC de luz. PC de luz, elétrica. PI de gás, PC de luz, o que é geral, que é de todo mundo, né? A gente tinha, há algum tempo, algumas decisões entendendo que o que estava interno da unidade dos moradores, né? Mas hoje as decisões já vêm fazendo uma diferenciação até com base no RIP. Eles colocam a diferenciação, acho que é o artigo 29 e artigo 47 do RIP, que ele faz uma distinção entre que a ligação primária e a ligação secundária. Então, mesmo se a ligação ela estiver para fora da unidade, mas estiver relacionada à ligação primária, ela vai ser de responsabilidade do morador. E a gente tem casos de convenção que, às vezes, a pessoa assume até a ligação do PI também. Então, aí é importante também observar a convenção nesse sentido. Só o RIP é o regulamento que a gente estava falando aqui antes, de né? instalação predial. Instalação predial. Ele a última revisão dele, se não me engano, é de 82. Tem até uma nova revisão pronta aí, pronta. Tá pronta? Na mão da agência, tá pronta, na mão da agência, eu não sei por que ela não sai. Ela estava esperando primeiro o código de incêndio e pânico do Corpo de Bombeiro ficar pronto, para poder ela complementar e ela sair. Então ela já está pronta, mas não sai, com algumas modificações, algumas adequações, porque as NBR já foram revistas. Com relação até a novos materiais, também a gente estava conversando antes aqui com o Francisco. Sim. O pavor que o pessoal tem aí quando vê o tubo multicamadas, que é um tubo maleável. Tubo de plástico, aí, né? O tubo de plástico e tal, é de polietileno, mas não é. Ele na verdade, ele é um tubo que ele tem uma camada de polietileno interno, que a rugosidade dele é muito baixa, então ele permite uma fluidez do gás muito maior, muito mais dinâmica, né? Aí ela tem uma camada de adesivo, aí tem uma alma de alumínio para dar uma certa rigidez à tubulação. Né? Mantendo ainda flexível, né? De qualquer maneira. É maleável, né? E você tem uma outra camada de adesivo e depois tem outra camada de proteção de polietileno. E essa última camada, alguns são feitos para você enterrar ou vir sob a estrutura, e tal, sobre o contrapiso. Sim. E outros têm proteção UV, que é justamente por conta da incidência de sol, que aqui, para fachada, né? Temos muito na cidade de sol. Sim, né? para instalar na fachada. E tal, ele fica aberto, de forma aparente. Sim. Que, a meu ver, é a instalação mais segura que tem. Muita gente indicado implica. Pelo RIP também, né? Muita gente implica, é melhor embutir na parede, fica mais bonitinho. Mas se você tiver como compor arquitetonicamente e fazer essa instalação aparente, você tem um ganho de segurança absurdo. Porque se tiver algum ponto de fuga, você detecta rapidamente, entendeu? Sim. E é mais fácil de substituir também, de consertar. De consertar, você detecta logo, Aninha, porque às vezes tem um vazamento, ele percola pela parede e você não sabe de onde está saindo, como está saindo, onde é que vai quebrar, e ao mesmo tempo você tem um acúmulo, às vezes pelo vazado dos tijolos e tal, ele fica acumulado ali dentro, é um risco grande. Então, a grande vantagem da tubulação aparente é essa, né? Você está vendo ali qualquer expressão visual, você vê que tem um problema, se você tiver um problema. Nas edificações novas já vem sendo externo, já que é mais seguro externo? Ou não? A gente ainda tem uma questão cultural, né, de fazer tudo embutido. Países como os Estados Unidos e Europa, eles já vêm com essa cultura de instalação aparente. Você vê muita instalação nos fios e tal, você vê muita instalação aparente, que é muito mais prático, sem dúvida nenhuma. Mas a nossa cultura ainda construtiva aqui ainda prevê muito a questão da tubulação embutida. Sim. Bacana. Eu queria aprofundar um pouco a questão da responsabilidade, porque quando nós entramos nesse limiar aí do PI, né, para dentro e para fora, né, como fica a responsabilidade usando como elemento de provocação o vazamento? O vazamento aconteceu,
antes do PI, antes do medidor? Então, a Naturgy tem um programa novo agora que ela está chamando de fuga domiciliar, né? Quando o vazamento é do regulador de pressão do limite de propriedade para dentro até os pontos de medição, a Naturgy, o primeiro ponto que ela faz é colocar em segurança. Então, quando você liga lá para a emergência da Naturgy, vai uma empresa lá e essa empresa coloca essa instalação em segurança. E aí avisa para o síndico, para o responsável pelo condomínio naquele momento, que a tubulação está bloqueada. O ruim disso é que quando fecha essa ramificação primária, ela fecha todo o gás do prédio. Isso. E aí o pessoal fica louco. Sem gás é complicado, não é só pela cocção, mas hoje boa parte de nossas residências são com banho aquecido, aquecedor de passagem, né? Ou de acumulação, mas é uma grande maioria de passagem. E aí o pessoal fica com água fria também, que é complicado. E aí é a correria para poder resolver. Nesse caso, a responsabilidade, eu entendo isso, a doutora pode ratificar, que a responsabilidade é do condomínio nesse caso, porque não está na instalação interna. É na ligação primária, né? Na ligação primária. Vai do regulador de pressão na calçada ou nos bairros que tem baixa pressão, do limite de propriedade, até os pontos de medição, onde estão lá os armáriozinhos com os medidores. Ali a responsabilidade é conjunta, é do condomínio. Agora, quando do medidor para dentro, a responsabilidade é de cada um. Aí desconecta só a unidade. Isso. As pessoas falam muito da aplicação de resina também, né? A aplicação de resina cabe nos vazamentos menores do que a perda de 5 litros por hora, uma medição que é feita. Por isso que é importante você sempre ter uma empresa habilitada fazendo os testes. Não é qualquer pessoa que entenda alguma coisa de gás que pode te dar a melhor resposta e te colocar em segurança. E onde é que o síndico consegue descobrir o que é a empresa habilitada? Habilitada perante quem? Aonde é que ele vai achar as melhores empresas esse tipo do Rio de de Janeiro empresa? estão dentro do Sindistal. O Sindistal é realmente o representante das instaladoras do Rio de Janeiro, tanto de elétrica, como gás, como solar, estão todas aqui dentro. Mas, assim, você tem... a pessoa tem que ter o CREA, ver se se o KNAI daquela empresa é de acordo com aquilo ali. Outro problema que nós temos, e vocês devem se deparar muito, é a questão não só do vazamento, mas da correção do vazamento, quando a pessoa diz, vou aplicar resina no cobre, numa instalação de cobre, vou aplicar resina numa tubulação de multicamada. Ela não funciona. A resina foi feita para o ferro galvanizado. Sim, só em ferro galvanizado. Perfeito. Primeiro que a rugosidade interna do tubo ele permite a aderência do produto melhor, e porque ela foi feita para vedar vazamento em rosca, não pela necrose. A necrose, se tem a necrose e deu vazamento, é trocar a tubulação. Não vai revestir o tubo por dentro, por exemplo. Né? Isso dá muito problema, né? Porque você tem aí um limiar de interpretação de até onde a resina é aplicada ou não. Nós temos vários casos aí em que chegam aqui através das consultas, né, da resina ser aplicada de uma maneira, primeiro, desordenada, sendo oferecida como se aquilo fosse uma solução de todos os problemas, que fosse resolver todos os problemas. Segundo, que a gente não vai falar o nome da resina porque eles não estão patrocinando o podcast, mas só existe uma resina, não é isso? Aqui no Rio de Janeiro. Hoje certificada para essa aplicação dentro dessas condições. E às vezes as pessoas começam a querer inventar, querer colocar outros produtos, colocar epóxi, colocar tinta, colocar alguma coisa. Base de PVA, base de epóxi. Sim, não pode, né? E que um profissional síndico ou responsável ali, desavisado, desorientado, ele pode muitas das vezes acolher aquilo no momento de desespero como sendo uma solução. Chamar o gasista do bairro de maneira nenhuma, né? Pode até ser que durante um pequeno espaço de tempo, um espaço pequeno, curto, aquilo ali funcione e dê uma primeira satisfação, mas que depois uma dúvida. Você falou que a resina ela só serve para galvanizado, não é isso? Isso. Agora, se a gente bota essa tubulação mais moderna, essa multicamada,
Se der problema, qual o tempo de vida dela e se ela der problema tipo essa, de vazamento, como é que resolve? Todas as instalações, foram testadas e tal, e o tempo de vida útil delas não pode ser menor do que 25 anos. Então, tanto se você usar o cobre, se ele estiver bem instalado e principalmente isolado de materiais de outra natureza, ele não pode estar encostando no ferro galvanizado. Sim. Por exemplo, ou as abraçadeiras de ferro de fixação, elas não podem estar em contato direto com o cobre. Então, não sei se já repararam que nas abraçadeiras você bota um revestimento de PVC ou uma borrachinha, justamente para você isolar ali o contato, para não ter a tal da pilha galvânica, né? Sim. Porque os materiais são diferentes, um mais pobre que o outro, Exatamente. e aí eles trocam elétrons, e aí você começa a ter a pilha galvânica e aí deteriorar uma corrosão precoce, né? O material mais rico, que no caso seria o cobre. Então, se você tiver esse cuidado com o cobre, e o multicamado não, já o revestimento externo já é um polietileno, e esse polietileno ele é inerte, então pode botar a abraçadeira tranquilo direto nele e tal. Eles têm a previsão de utilização mínima de 25 anos. No caso, o cobre dá para ser reparado com solda, né? Com solda. Até um limite, é claro, da vida útil daquele tubo. Às vezes está tão fino já, ou já está tão desgastado que não tem que trocar mesmo, né? E o polietileno pode fazer uma solda também, né? não é solda propriamente dita, o polietileno, né? você faz, na verdade, você substitui uma seção. Um pedaço. Você tem peças que você coloca no lugar. O polietileno ele pode ser instalado de duas maneiras. Ou termofusão, que as peças são unidas se unem, ficam sem junta, né? E elas se fundem. Ou você por crimpagem, que é compressão, que é o mais utilizado. Então, crimpou ali, não vai sair nunca aquela tubulação. Sim. E aquela conexão. Então, a não ser que ele esteja mal executado. Então, você já tem peças que você substitui, você vai lá e coloca no lugar, corta um pedacinho e substitui. Tem polietileno hoje que tem marcas hoje que ele já tem um tampão próprio, tem um furo, você furou com a parede, você vai lá e bota um tampão nela, ela vai funcionar tranquilamente. Então, assim, hoje são materiais modernos, revisados, testados em laboratório. Ultra seguros, né? Não precisa desconfiar, não precisa ter medo de utilizar plástico na fachada do prédio, Tanto é que a Natorg tem aprovado projetos com esse material. A Natorg só aprova projeto quando é apresentado laudo laboratorial, não só internacional. Então, geralmente, esses materiais, como eles são importados, eles vêm com laudo internacional, mas eles são ratificados por algum laboratório de nome aqui no Brasil. Então, o Imetro, o Falcon Bauer, daí o laboratório de renome. E aí, esses certificados são anexados ao projeto. Então, eu vou usar o multicamada XPTO. Esse multicamadas, quando é apresentado o projeto, você já apresenta lá para aprovação na Natorg, você já apresenta com todos os laudos de conformidade de laboratório. Em termos de custo, e aqui lembrando que o custo não é o principal é segurança, mas em termos de custo, para substituição do tradicional, para esse que é mais moderno, mais fácil de instalar, corrigir e mais seguro também, tem muita diferença? Não é mais seguro, todos são seguros. A questão é o seu projeto. Shopping center, a gente precisa de uma resistência mecânica maior. Então se usa o aço carbono, muito aço carbono, que é o tubo de aço soldado no outro e com solda elétrica e tal, e aí o eletrônico você atende. O ferro galvanizado também é usado em indústria, comércio e tal, mas usado ferro galvanizado. Na residência, que é mais leve, se usa muito cobre e o multicamada. Todos eles são seguros, todos eles são. A questão do custo, você tem que fazer um balanço. O material de ferro ele é mais barato do que o multicamada, que é mais barato que o cobre. Porém, você tem a questão da mão de obra. O tempo de execução é muito menor. Então, quando você coloca o homem-hora, o HH, o cobre e o multicamada são muito rápidos de serem feitos. O multicamada, então, se você tiver distância longa, sem muita manobra ou curvas com raio longo, você produz 100 metros assim, rapidinho. 15 andares você vence com meia hora de trabalho. É isso. Na meia hora, porque tem as fixações. Mas assim, bem menos tempo do que o cobre. Né? Então, projeto a projeto. Você avaliar o que é melhor para o seu cliente, para o seu condomínio. Sim.
deixa eu colocar uma outra questão aqui que também está aí dentro dos tops 3, né, das demandas de problemas relacionados a gás. A gente falou sobre vazamento, né, responsabilidade, e eu acho legal a gente falar um pouco sobre aquecedor. Sim, com certeza. Aquecedor, no Rio de Janeiro quase não tem problema. Tem nos Não, outros nunca. estados. No Rio de Janeiro a gente está bem resolvido com a questão do aquecedor. Mas dizem que às vezes acontece um probleminha de ligar invertido numa possível manutenção ali, entrada e saída, e que entra uma água por dentro da tubulação, e que às vezes a água da tubulação de uma unidade pode afetar o geral, né? E que o condomínio fica 2 meses sem gás, eu já ouvi também. Isso fora, eu já vou emendar com outra questão do aquecedor, que aí nos preocupa mais ainda, né? Porque isso realmente tem refletido em algumas demandas de segurança, que é a adequação do ambiente no que diz respeito à exaustão, né, dos gases. Então, acho legal trazer isso para a mesa também, para a gente estar compartilhando. Então, vamos começar pelo mais crítico, que é a chaminé, a exaustão dos gases. Né? Exato, né? Que a gente teve um caso não muito tempo atrás de um casal que morreu tomando banho. Foi o Leblon, se eu não me engano, né? Foi o último mais notório, justamente porque era um aquecedor mal instalado dentro do... Então... E a gente ainda encontra, viu? Muito aquecedor muito antigo, ainda aquela marca Junkers ainda, aquele de... né? A gente nem encontra. LG, né? É quase incrível que isso ainda exista, né? Não, os aquecedores eles até são seguros também. Antigamente a gente não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje para medir, inclusive, a emissão de gases ou a mistura de gases no ambiente. Então, o aquecedor era instalado de qualquer jeito, por qualquer profissional, e também não tínhamos os cursos para a formação dos profissionais que nós temos hoje. Então era o gasista mesmo, né? Aquele gasista que ficava na esquina da rua. Era o Evandro lá, que é o porteiro, o Aldemar, que é o cara que ficava na esquina esperando o serviço com a plaquinha. Então era isso que acontecia principalmente na Zona Sul. E o RIP, uma das revisões que eu espero que venha no próximo regulamento, seja justamente essa questão da proibição da utilização do aquecedor no banheiro. Hoje você pode instalar um aquecedor de até 7 litros, de 150 kcal, se não me engano. Que é o pequenininho. Mas né? até o menor que tem, que é 7 litros, desde que ele tenha uma chaminé adequada, aquelas de alumínio, corrugada e tal, e com menos de 2 curvas, com um horizontal máximo pra de chaminé, 2 metros. Com o T de acordo com a chaminé. Ele tem que ser aquele modelo que é lacrado ou que é fechado, né? Vamos trazer aqui. No caso de 100... mencionar porque existe um modelo de aquecedor que tem ventilação forçada, né? Não, ventilação forçada, e você tem uma que ele fica dentro do ambiente, porém ele toma o ar de fora e joga o ar para fora, de fluxo balanceado. Tá. Esse aquecedor ele não tem o risco de emitir monóxido para dentro. A não ser que seja mal instalado. E ele sempre, pode ficar, ele fica para o lado de fora. Não, mesmo mal instalado, porque na verdade você abre a parede e coloca os 2 dutos para fora. Tá. Tanto de tomada de ar como a de emissão de gases, dos resíduos da queima. As pessoas falam que o gás é perigoso. O gás é perigoso se ele estiver acumulado num ambiente sem ventilação, você tem uma fagulha e você tem uma certa mistura e um ponto de ignição. O mais perigoso é o monóxido de carbono. Você citou a questão, Francisco, do acidente que aconteceu, infelizmente, no Leblon. O casal foi namorar no banheiro e a janela estava fechada e a chaminé não estava de acordo. Então, você não sente o cheiro do monóxido de carbono. Quando o gás vaza, a primeira coisa já desmaiou, né? E quando você desmaia, meu amigo, já disjuntor já está desligado. Teve um caso há alguns anos de a irmã de um amigo meu, que ela era casada também no Leblon, com o marido dela um pouco mais velho que ela. Eles fizeram uma reforma com arquiteto habilitado e tal, e o cara tirou a chaminé de dentro da cobertura, climatizou a cobertura e botou lá na hidromassagem um aquecedor. Eles, na suíte deles, foram para a hidromassagem, ligaram a hidromassagem e foram namorar na cama. Quando a empregada chegou de manhã, uma cachoeira descendo a escada da cobertura, ela subiu, chegou lá e encontrou o dono da casa falecido já, e a esposa
mal. Desacordada, mas Desacordada. precisando de atendimento urgente. Graças a Deus, eu acho que ela caiu, eu não sei ao certo, mas parece que ela caiu com o rosto virado para baixo, então como Inalou o ar menos. quente, o monóxido, ele subiu e ela pegou o oxigênio embaixo, e aí o impacto para ela não morreu. Isso também foi um acidente, isso já tem mais de 10 anos, mas assim, foi uma coisa muito triste e causada por um profissional teoricamente É habilitado. isso, né? Eu não posso... Piorando, né? Foi habilitado nesse caso, mas eu não posso pedir para o cara que está fazendo minha reforma do banheiro, né? Que não se deve fazer reforma do banheiro sem ter algum tipo de registro, sem comunicar ao síndico, né? Fica esse alerta também, né? Eu não posso pedir para esse cara instalar o aquecedor para mim, né? O aquecedor ele tem que ser instalado por alguém habilitado. Inclusive, se você instalar o aquecedor com qualquer pessoa, você perde a garantia do fabricante. Importante do isso. Morador então, entender que... é muito importante não só atender às normas. Hoje nós temos o RIP, mas nós também temos a NBR. Como você falou, tem vários equipamentos aí que são seguros. Quer dizer, todos são seguros, né? Todos são bem instalados, todos pelo são... e tal. O único problema está justamente na instalação e na adequação de ambiente. É importante ter 600 centímetros de ventilação superior, 200 centímetros quadrados de ventilação inferior, para o ar entrar embaixo e o monóxido sair por cima no caso de um vazamento. E aí você não tem risco nenhum. Isso é a questão da segurança com relação que é aquele negócio, né? A fixação do basculante, normalmente, né? Aberto, aquelas exigências que normalmente a vistoria, odeia, que a vistoria da concessionária exige que ou que corte uma parte de baixo da porta, ou que bote a ventilação, né? Isso. Esse tipo de exigência demanda, normalmente a cozinha, quando é compartimentada com área de serviço, que normalmente é onde a gente tem a maior parte das instalações, ou no caso do banheiro que tem... O ambiente tem que ter mais de 6 metros cúbicos, é importante salientar isso. Não pode fazer num banheirinho pequenininho. Ou um banheiro, ele tem que ter 6 metros. Hoje você não pode instalar aquecedor novo, uma instalação nova para aquecedor dentro de banheiro, você não pode. Sim, claro. Porém, nós temos vários prédios que foram construídos na década de 40, década de 30, que eles possuem projeto para instalação no banheiro, e aí a gente tem que atentar. O equipamento com menos de 150 kcal, o aquecedor 7 litros, ele cabe bem nisso, é o que cabe, inclusive, ou menor, e a chaminé bem fixa, bem colocada, e bem instalada e bem dimensionada. Além da basculante fixado, uma janela que tenha que ficar aberta. 2 curvas apenas. Tá frio, não pode fechar, gente. Não pode. Segurança, né? É segurança. Para fazer essas alterações que vocês estão falando, precisa de ARRT, RRT? Então, a RT, quando você faz uma instalação de um aquecedor, você não precisaria ter a RT. Mas hoje a gente tem uma lei aí, que é a lei de autovistoria, né? Que deve estar também dando muito trabalho para vocês, né? Sim. A 6890. Vou falar dela daqui a pouco. Então, as pessoas têm que fazer a vistoria. É importante que façam a vistoria justamente para saber se seu imóvel está dentro das condições ótimas para uso, entendeu? Sim. André, falando da questão do vazamento do aquecedor, mas e da questão da ligação errada? Então, a ligação errada hoje é o maior problema que a Natura tem. Porque toda hora aparece aqui uma questão dessa, de que ligaram errado, entrada e saída, e entrou água. Não é o faz-tudo do prédio Isso. que é a pessoa mais indicada para fazer a instalação do aquecedor. Retoma a questão da qualificação, né? Pois é, nós temos 3 pontos aqui na cidade que são muito utilizados nas construções, principalmente as mais antigas, né? Hoje todo mundo faz um ponto triangular. Sim. Que é um ponto triangular, são 2 pontos em cima e um ponto de água, embaixo. E um ponto embaixo que é o de gás. De gás, né? Isso, equidistante 2 centímetros e tal, um do outro. E aí o cara sabe que embaixo é gás, o esquerdo é água quente, direito água fria. E nós temos o 109, que são 2 pontos em linha, e o outro 9 centímetros abaixo, que seria o de gás. Mas enfim, e o em linha, que são 3 pontos em linha. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é testar o que o profissional sabe que tem que fazer, o bom profissional, é saber o que é água quente, o que é água fria e o que é gás. E verificar no aquecedor que nem sempre todos eles têm o mesmo posicionamento, de água quente, água fria principalmente, e gás, você saber exatamente o que você está ligando aonde. Você pega uma marca japonesa que tem, por exemplo, o gás... Tem um padrão, né, de conexão. Tá no meio.
Aí o cara sempre liga a água fria direto no gás. Uhum. Quando ele faz isso, As conexões são parecidas, né? são iguais, as conexões são iguais, na verdade as medidas são as mesmas. Porém, o gás ele tem uma fitinha vermelha lá amarrado nele. E o cara tem que ver que está ali o gás, está escrito gás, mas as pessoas não se atentam. O faz tudo, geralmente ele acha que já fez 100 e que aquele ali é mais um que ele vai fazer e pronto. O que acontece? Ele enche a tubulação secundária, que é a do medidor, aquela que nós falamos, até o medidor de gás. Ele enche aquilo ali de água, porque ele vai levar alguns minutos, porque ele vai abrir a água quente. Né? Nisso está enchendo lá. Vai abrir o registro geral e aí depois disso ele vai verificar por que não saiu água no chuveiro. Nesses segundos ele já encheu, dependendo da pressão, a tubulação secundária, também a tubulação primária. E se for baixa pressão, nós temos alguns bairros ainda que sendo da cidade, Copacabana, Baixa pressão de gás, de né? baixa pressão de gás, ele não tem o regulador de pressão, ele vai passar pelo regulador e vai encher a rede da rua de gás. Vai deixar a rua inteira sem gás, Isso né? é um problema porque a responsabilidade, e a doutora também, se eu estiver errado, me corrija. Eu entendo que, e já vi alguns casos acontecerem julgados, a responsabilidade é do morador. Uhum. O condomínio pode até fazer para discutir depois. Mas geralmente é o que acontece, porque o condomínio, a Natos quer botar em segurança e o sistema funcionando. O condomínio quer que os outros moradores tenham o serviço e tal, já esteja restabelecido o mais rápido possível. E o morador também vai ter o seu sistema restabelecido. Mas o pior é que a conta, quando essa água vai para a rede de gás, a conta fica muito cara. O que acontece propriamente dito, só para o síndico, para o de água ou morador de entender? A conta de Ou as água, duas? mas a de gás não, do reparo. Ah, tá. Porque, na verdade, você tem que abrir. Tem casos que você tem que abrir calçada, tem casos que você tem que pensar a tubulação. É isso que eu. Tem casos que você deixa quarteirões sem água, porque a rede de gás ela não passa na sua rua e vai seguindo, serpenteando. Ela é fechada em anéis. Os quarteirões são fechados em anéis. Por quê? Quando você tem um problema numa unidade, você. Num condomínio, né, digamos, aqui, né? pisa a Numa tubulação ali, casa. só fecha aquele número. Tem gás em todo o resto do quarteirão. Depois que você concluir, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Não é isso? Deixa eu só voltar, só para o síndico morador entender o que acontece propriamente dito. É porque o gás não tem força para expulsar de volta Na baixa pressão a água, né? Então é isso que acaba acontecendo. A rede de distribuição na rua, quando é média pressão, ela é distribuída a 4 bar de pressão. Então a água não tem força para empurrar o gás e entrar na tubulação da rua. Da rua. Mas Porém, dentro do condomínio a pressão já é baixa, né? A pressão é 220 milímetros de coluna de água, que é um sopro. Quando você tem uma área de baixa pressão, a rede já é distribuída em 220 milímetros. Então a pressão é baixa, inclusive na rua. Aí acontece isso de inunda até a rápido. rua. E aí, E por que se fala que às vezes leva muito tempo para desentupir a tubulação? Porque, na verdade, você tem que secar a tubulação para poder Você não passar. pode simplesmente tirar o... Senão a água vai ser empurrada para algum lugar em algum momento e vai entupir e vai criar um problema. Então é uma questão de segurança. E aí você pode ter problemas com corrosão adiantada também? Como o gás é seco, né? O gás natural ele é bem seco. Ele é não, mas com a água diferente. que estava ali na tubulação. Água... Uma tubulação que talvez já esteja antiquada. Então, se você tem uma tubulação de ferro galvanizado, por exemplo, você tem a ação da água ali vai ser muito danosa. Isso é fato. Talvez tenha que substituir geralmente o que acontece, você pressuriza, passa um PIG e aí você limpa a tubulação. PIG. O que é PIG? O PIG é uma buchinha. PIG é porco em inglês, né? Ela é uma buchinha de uma densidade, mas uma densidade X, que você coloca no início da tubulação e empurra com ar comprimido para fazer a limpeza dessa tubulação. Você usa isso também no caso quando tem entupimento? Quando tem entupimento, o que é a rede alternativa? De gás você não tem entupimento, você não tem resíduo nenhum na rede de gás. Eu falo na tubulação interna. Na tubulação interna. Então, na tubulação interna... O pessoal fala, bota a pressão lá no medidor para ver se sai lá em cima. O que acontece geralmente nisso é quando o prédio é novo e você tem a sujeira que entrou durante a obra. Isso é comum de acontecer. Na hidráulica também acontece. Na hidráulica também acontece, mas isso já Esgoto, foi... sobretudo. Mas isso tem melhorado muito, tá? Porque
o padrão construtivo, o sistema construtivo hoje das empresas é muito melhor. A qualidade das construtoras hoje no Rio são excelentes. Beiram a excelência. Eu estive em Dubai e vou te falar que nós não devemos nada a nível de qualidade construtiva. Fui pela Firjan para a gente justamente fazer essa imersão na construção civil. Ficou muito mais técnico, né? Hoje em dia você tem a construção muito Talvez mais a funcionando. questão do comissionamento, né, das instalações tem evoluído mais também. Isso é na hora da entrega, você ter os testes de estanqueidade, os testes de conformidade, para dar aquela garantia Mas eu acho que a entrega. formação do profissional foi o melhor remédio que nós tivemos, na minha opinião. Acaba sendo A custo no formação- final para a construtora, né? Não ter que refazer, não ter que... O investimento Dá na garantia, na né? capacitação é muito menor do que o retrabalho Exatamente. depois na correção na garantia. Você imagina quebrar um prédio todo para substituir uma tubulação Isso de gás aconteceu, isso mal aconteceu executada. na Ilha Pura. Foi uma loucura, pouco antes das Olimpíadas. Meu Deus. Mas foi uma falha de aplicação de projeto. Bom, enfim. Mas, voltando ao assunto aqui, a qualificação do profissional é fundamental para a segurança de qualquer instalação e tal. Então, hoje em dia, dificilmente você tem na entrega a questão do entupimento. Quando você tem um prédio antigo, se ele não passou por reforma, que também na reforma pode ser que tenha entupido, geralmente é necrose da tubulação. E isso acontece muito no ferro. A água, a umidade e tal, ele vai e necrosa, e aí ele fecha a seção do tubo. A seção é a parte interna do Sim, tubo, sim, né? sim. E Onde aí passaria o gás, onde né? passaria o gás. Ficar com pouca pressão ou nenhuma, né? E aí, se você não teve... Se o seu problema não é água, então provavelmente é necrose. Sim. Dessa história toda é importante falar, né? Já que você falou da responsabilidade, que quem causa o dano tem o dever de reparar. Então, é importante que o condômino que tenha problema, ele procure uma empresa ou profissionais habilitados para poder fazer, para não acabar assumindo essa responsabilidade. Não deixar mais quem causou o dano continuar tentando consertar. Né? Não assumir o risco, né? Mesmo que o condomínio ajude aí para apagar o fogo, né, para colocar tudo para funcionar, mas no final da história a responsabilidade é dele, ele que vai pagar. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: há um tempo atrás a gente viu até na TV as pessoas reclamando que tinha dado problema em uma unidade e que a empresa foi lá e cortou do prédio inteiro. Até passou na TV. Então, isso pode ser medição coletiva. Quando você tem medição coletiva... A gente ainda tem casos assim? Tem alguns casos ainda no Rio. Não sei se é esse o caso específico. Não sou. Mas isso geralmente acontece quando você tem medição coletiva. Você instala o medidor... E esse medidor tem uma relação com a concessionária lá no lugar do regulador, e aí o gás dali para dentro já é medido. E aí, como acontece na água, como você citou o exemplo da água. E aí vai a distribuição, passa pelo PI, passa pelos... e vai direto para os apartamentos. Rateia por igual, a concessionária né? entende que aquilo ali é uma instalação única, um cliente só, e aí ele tem que botar em segurança. Ainda existe. Sim, porque eu estava dando uma olhadinha, porque eu não li inteiro, mas se você olhar pelo RIP, ou até umas normas mesmo da Genesa, ela fala que você tem que ter até talvez por segurança, você tem que ter essas divisões onde você possa desligar ou uma unidade, ou você possa desligar ela no geral, em caso de necessidade, né? Mas você pode ter, como você falou, casos excepcionais de ligação coletiva, então. Pode ter ou ligações coletivas, mas todas as instalações, geralmente elas têm os registros no meio do caminho, as válvulas, né, no meio do caminho. Essas válvulas você consegue seccionar e tratar uma parte e outra parte. Mas o que acontece a concessionária, no primeiro momento, ela tende a botar em segurança, então ela corta o gás. Ok, por algum motivo o técnico foi lá e cortou o gás do prédio inteiro. O síndico tem que correr, procurar uma empresa habilitada para poder ir lá e fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Sim. Soluciona o problema e aí aciona a concessionária. É isso, né? Eu tenho um case aqui que foi justamente isso, né? Um morador, a gente acredita que um morador denunciou por conta do cheiro de gás, né? Chamou logo a concessionária. E aí o condomínio ficou mais de 2 meses sem gás porque precisou trocar toda a tubulação, abrir um jardim inteiro, tinha passagem de carro, tinha tudo por cima, né? Então acabou ficando sem unidade, sem apartamento, sem gás.
até conseguir fazer a substituição, né? Aprovar projeto. Imagino que deva ser isso, né? Tem todo um rito que precisa ser feito. Pois E aí é. tem o caso de um condomínio vizinho, igualzinho, que falou: olha, a gente também está sentindo muito cheiro de gás. Chamou logo a empresa para averiguar, chamou uma empresa técnica, né? Fez a tubulação e só chamou a concessionária, viu que não tinha um risco Fez em paralelo, iminente. construiu em paralelo. Viu que não tinha um risco iminente de explosão e tudo mais, estavam dentro de parâmetros, e fez a tubulação em paralelo para substituir, chamou só a concessionária. A concessionária falou: mas já está tudo pronto? Pois é, está tudo pronto. Então, uma coisa que deveria acontecer e não faz parte da nossa cultura é a manutenção preventiva. O carioca, ele não tem essa cultura da manutenção preventiva. Eu acho que você chamar uma empresa para fazer o teste, para averiguar se está tudo certo. Sentiu. O PI não pode ter aquele cheiro de gás constante, né? Você pode ter na frente, perto da calçada, lá no teu limite de propriedade, o regulador de pressão. Ainda tem alguns modelos que ele tem uma descarga, uma válvula de alívio. Então, às vezes, você sente cheiro de gás vez em ali, quando mas sentir ali tá normal, né? Ali naquela área, naquela região. Sim. Aberto, não é? Porque o gás natural ele é composto por hidrocarbonetos, e o metano ele impera com mais de 90%. Então, o gás leve, ele é pouco denso, então quando ele vaza, ele é absorvido pela atmosfera rapidamente. Sim, ele então, sobe, a descarga, você vai sentir o cheiro ali perto da caixa no momento, quando ela dá a descarga. 1 minuto depois você não sente cheiro mais nenhum, porque ela já dissipou e não vai dar mais descarga. Isso é o normal, né? Aí é normal. Sentir constantemente no jardim cheiro de gás não está certo. E são alguns reguladores só que tem esse dispositivo, tá? Então, tem uns que tem o gás stop, né, que é uma válvula de bloqueio. Se você tiver, agora todos instalados de uns anos para cá, tem esse gás stop. Se você tiver um vazamento abrupto na tubulação, ele bloqueia. Isso é sensacional a nível de segurança. A concessionária evoluiu muito tecnicamente também.